Bom, pessoal, acaba de acabar o jogo, Flamengo 2, Fluminense 1. E eu poderia dizer Máfia 2, Fluminense 1, Arbitragem 2, Fluminense 1, um monte de coisa. Não estaria tão errado assim, mas não seria certo. Eu não vou falar muito de arbitragem, porque chega, né, cara? Cansa. No sábado passado, o Bruno Henrique xingou o Wagner Nascimento de tudo quanto foi nome na cara dele. Os perdigotos do Bruno Henrique indo na boca do Wagner Nascimento. E não foi expulso. Deu uma cotovelada no jogador do Vasco, não foi expulso. Hoje o De La Cruz dá um carrinho por trás, sem bola, sem ter disputa de bola, acerta o tornozelo do Serna e leva amarelo. Depois, o Pulgar dá um soco no Fuentes. O árbitro não tinha como ver, mas o Bandeirinha viu. E nunca vai me convencer que ele não viu. E ainda que ele não tivesse visto, para que serve o VAR na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro? A não ser para ser chamado de Varmengo, né? Ou como a galera está dizendo, é a Taça Zico. Mas eu não vou chamar de Taça Zico não, porque o Zico não merece ter o nome dele atrelado a um campeonato sujo, de cartas marcadas, de arbitragem fazendo resultado para aquele que a federação quer. Hoje é o Flamengo, já foi o Vasco. 2015, 2016, não sei se vocês lembram, 2014 foi o Flamengo, naquele absurdo, 2017 também foi o Flamengo, com o seu Wagner, acho que Nascimento, o sobrenome dele, mas acho que é isso, comemorando o gol ilegal do Guerreiro que ele permitiu e ele estava muito próximo ao lance e viu que o Guerreiro fez falta. O Campeonato Carioca ele não tem nenhum crédito, aliás, como nenhum outro estadual. Vê o que aconteceu no jogo Palmeiras e São Paulo, um pênalti absolutamente inventado, criminoso. Não é só por isso, mas também por isso os estaduais já deveriam ter acabado há muito tempo. Mas não vão acabar, né? Porque a política da máfia do futebol brasileiro precisa dos votos das malditas federações. Mas eu não quero ficar falando disso, eu quero falar de Fluminense, em uma atuação patética do Fluminense. Sobretudo taticamente. O Fluminense não tem nada, absolutamente nada a mostrar pra gente. O Fluminense não tem um bom posicionamento defensivo, o Fluminense é cheio de buracos entre suas linhas, o Fluminense não sabe fazer a transição da defesa para o ataque, o Fluminense não sabe o que fazer com a bola no ataque e fica dependendo da qualidade técnica dos jogadores, como por exemplo o Arias, quando o Ganso voltar vai ser o Ganso. E o Flamengo é um time muitíssimo bem treinado. O Felipe Luiz é um cara que estuda, um cara que está atualizado, é um cara que está em 2025, ao contrário do Mano Menezes, que está lá em 2000, 99, 2001, né, com um futebol que era praticado naquela época. Era chutão e chuveirinho, a não ser por times excepcionais, como o do Palmeiras, Parmalat, por exemplo. E é isso que o Mano Menezes tem a oferecer, não tem a oferecer mais nada para o Fluminense do que essa merda que a gente viu hoje. Um completo incapaz de produzir qualquer coisa boa para o Fluminense e para a sua torcida. Um completo arrogante que conjuga os verbos com eu ganho, nós empatamos e eles, os jogadores, perdem. Um técnico que agora certamente vai para a coletiva dizer que o gol do Keno é o gol que vai dar o título carioca no domingo para o Fluminense. Eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Óbvio que eu vou ver, é óbvio que eu vou torcer, mas eu sinceramente não acredito, porque o que a gente viu hoje foi um abismo tático, uma coisa tão abissal que chegou a dar vergonha em alguns momentos. E é óbvio que os imbecis do Twitter vão estar xingando o Martinelli, vão estar xingando o Inácio, vão estar xingando até o Fábio, que falhou no primeiro gol.
Mas o problema não é o Martinelli, não é o Inácio, não é o Fábio, não é o Guga, não é o Cano. O problema se chama Mano Menezes e Mário Bittencourt. É o Mano e o Mário, essa dupla sertaneja dos infernos. Porque um contratou o outro. E não satisfeito, contratou o René e doou o esquerdinha. Contratou o Everaldo, que é um bonde, conversa com qualquer torcedor do Bahia para você saber o que eles acham do Everaldo. E ainda contratou o Otávio, que a torcida do Fluminense se encantou pela raça. É raça, é porrada o tempo inteiro, é cartão quase todo jogo. E pior, o passe bom dele é passe de 5 metros. Eu me enganei também, eu achei que ele tinha um bom passe. Não tem. Ele hoje colocou o Martinelli em furada 3 vezes durante o jogo, tocando a bola na fogueira com o Martinelli cercado por 2 ou 3. E foi pedido do senhor Mano Menezes, assim como o René foi pedido do senhor Mano Menezes. O Everaldo não. Aparentemente não. E se o Everaldo foi muito bom contra o Águia de Marabá, eu quero dizer a vocês o seguinte, foi contra o Águia de Marabá. Que talvez se eu fizer um catadão na universidade onde eu trabalho, a gente ganhe do Águia de Marabá comigo de centroavante. Com 54 anos, com joelho e tornozelo ferrado. Então, meus amigos, não tenho que esperar para domingo. De verdade, não tem. Se eu morasse no Rio, eu iria, porque eu amo o Fluminense. Ao contrário do Mano Menezes, que usa o Fluminense para ganhar ainda mais dinheiro, eu amo o Fluminense. Ao contrário do senhor Mário Bittencourt, que quer ser o céu de toda forma da SAF, eu amo o Fluminense. Infelizmente, eu não moro no Rio. Mas eu não tenho nenhuma esperança que o Fluminense conquiste o Campeonato Carioca no domingo. Não que seja importante conquistar o Campeonato Carioca, não vale porra nenhuma, mas é sempre importante ganhar qualquer coisa em cima do nosso maior rival, que tem um orçamento, sei lá quantas vezes maior que o nosso, e que sabe usar o orçamento que tem, ao contrário do Fluminense. Como eu falei no pré-jogo, o Flamengo ele tem 2 bons jogadores para cada posição. O Fluminense não tem um lateral direito. Se juntar os dois não faz meio. E o pior, o Fluminense perdeu o Fuentes para o próximo jogo. Pelo andar da carruagem, não tem a menor condição de jogar domingo. E a gente vai ter que aturar o René. Sim, o René. Bom, o Fluminense fez um primeiro tempo no início péssimo, horroroso, sendo dominado, tomando gol numa falha do Fábio, não foi um frango, mas uma falha do Fábio. Depois o Flamengo recuou, deu um pouquinho a bola para o Fluminense para tentar os contra-ataques, mas o Fluminense foi bem. Individualmente, o Fluminense conseguiu não levar tanto perigo assim para o Rossi, mas conseguiu permanecer ali no ataque. O problema é que o Fluminense não treina nada. O que faz o Fluminense, o que faz o senhor Mano Menezes a semana inteira? A não ser treinar chutão e chuveirinho, chutão e chuveirinho, chutão e chuveirinho. Nada. Não mostra nada. O Fluminense não mostra absolutamente nada dentro de campo. Mas competiu. O segundo tempo foi uma tragédia. Uma tragédia tática que culminou com uma tragédia técnica. Os erros do Inácio não são normais. É erro de quem não tem o que fazer com a bola, não tem alternativa. Ou dá uma bicuda lá para frente perdendo o jogo é prejuízo, ou tenta fazer alguma coisa e acaba dando errado, porque o time do Fluminense não tem transição da defesa para o ataque, não tem a movimentação treinada, não tem absolutamente nada. E aí acaba que num erro dele, e por azar ainda batendo nele, o Flamengo faz o segundo gol. Até os 43 minutos do segundo tempo, o Fluminense não tinha dado nenhuma finalização na etapa final. E aí eu pergunto a vocês, escrevam aqui no comentário, é normal isso? É normal para um time que tem bons jogadores como Thiago Silva, Fábio, Arias, não dar uma única finalização a gol, nem a gol? Não chutou nem para fora, não chutou para lado nenhum até aquele momento no segundo tempo. E aí as coisas melhoram um pouco quando entram quem? Entra o Riquelme Felipe, que tinha sido barrado pelo imbecil do Mano Menezes,
pelo nojento do Mano Menezes, pelo péssimo técnico chamado Mano Menezes, contratado pelo péssimo presidente chamado Mário Bittencourt. O Riquelme o Riquelme está oscilando. Ele vai oscilar, mas ele precisa jogar para oscilar e para evoluir. Depois que ele entrou, o Fluminense melhorou. Não que tenha sido um primor, o Flamengo continuou melhor, e o Flamengo também mexeu muito no time, perdeu um pouco da eficácia, da transição da defesa para o ataque, mas o Riquelme melhorou o Fluminense. E aí o Mano, ele é tão perdido, é tão sem saber o que fazer, não entende absolutamente nada do futebol do ano de 2025, que ele tira o Serna e coloca o Arias na direita, depois ele bota o Arias de novo no meio para colocar o Riquelme. Se tivesse mais substituição, ele ia botar o Arias de goleiro e tirar o Fábio, porque ele não entende absolutamente nada de futebol. E o Riquelme balançou o jogo, balançou o Flamengo, sai o gol do Querno de cabeça, que é uma raridade, né? Um gol que ele vai bem de cabeça, mas a gente tem um pouco de sorte, que a bola pega um efeito que tira completamente a chance do Rossi fazer a defesa. E o Riquelme Felipe faz uma jogada no final que é absolutamente fantástica, em cima do Flamengo, não é em cima do Bangu ou em cima do Sampaio Correia, não, foi em cima do Flamengo, o melhor elenco do Rio de Janeiro, que conta com o melhor técnico do Rio de Janeiro. E o Arias consegue um escanteio, não dava para fazer gol ali, estava muito perto do Rossi, e logo depois, infelizmente, o Fuentes se machuca, mas o Fluminense, a partir da entrada do Riquelme Felipe, melhorou e competiu. Antes disso, o Fluminense não fez absolutamente nada. E não adianta culpar o Cano, porque as substituições do Mano Menezes também tem isso. Sai o Cano, entra o Everaldo. Ih, o Cano foi mal, foi uma merda, o Cano tá mal. O Cano é o artilheiro do Brasil com 10 gols. Tá? Então o torcedor de Twitter tem que começar a tentar pensar antes que a massa cinzenta vire massa marrom. Porque vai muito nas outras, muito Maria vai com as outras, ouve o passarinho cantar não sabe aonde, começa a falar um monte de merda em rede social. E nunca coloca a culpa em quem tem culpa. E quem tem culpa é Mano Menezes e Mário Bittencourt. O que vai acontecer domingo? Não sei. Mas eu estou extremamente sem esperança de que o Fluminense conquiste esse campeonato. E repito, não porque seja importante, porque não é. Mas é importante ganhar do rival. Grande beijo, grande abraço. E fora, filho da puta desgraçado que fica na beira do campo.